Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O nosso programa Tribuna Livre envereda mais uma vez pelos caminhos da medicina, na tentativa de prestar mais um grande serviço à nossa comunidade e aos nossos telespectadores. O nosso convidado de hoje, o Dr. Walter Carvalho, é médico endocrinologista, atua aqui mesmo em Juazeiro do Norte, é filho da terra e vai conversar conosco durante o programa de hoje, prestando esclarecimentos sobre algumas doenças que atormentam uma boa quantidade de pessoas. Ao lado de Vasques Landim, nós vamos desenvolver este programa de hoje com nosso agradecimento antecipado ao convidado e a sua atenção dispensada. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Boa noite, meu caro Dr. Walter. Prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, certamente que é a missão dessa televisão e do programa Tribuna Livre informar, esclarecer e chamar a atenção, às vezes, de algumas enfermidades que acomete a população e que precisa de esclarecimento. E nós temos hoje a diabetes como uma doença de um crescimento aí alarmante. É alarmante mesmo o número de pessoas com essa enfermidade. Inclusive o Brasil tem um bocado de números positivos, mas tem números negativos também. Hoje o Brasil desponta no ranking mundial como um país lá no quarto, quinto lugar com o maior número de diabéticos no mundo. Não é isso, doutor Walter? Então, certamente que é um assunto interessante. Nós vamos conversar aqui com um especialista nessa área, no sentido de esclarecer, de tirar dúvida dos nossos telespectadores, e certamente a gente vai fazer um bom bate-papo aqui, didático, falando na linguagem acessível que o nosso telespectador possa entender, com um grande profissional da medicina, um grande médico, especializado exatamente nessa área de tratamento da diabetes, na parte da endocrinologia, enfim. Nós vamos fazer um bom bate-papo hoje aqui, Luiz Carlos. O Tribuna Livre, amigos, é sempre um presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Pois bem, amigos, o nosso convidado é bastante conhecido do público de Juazeiro, mas nós vamos pedir ao Dr. Walter Carvalho que fale um pouquinho da sua experiência como estudante aqui em Juazeiro, seu ingresso na faculdade, enfim, a sua formação lá em Recife. Boa noite, Dr. Walter. Boa noite, professor. Para mim é um grande prazer e uma honra estar mais uma vez aqui na presença de vocês, do Dr. Vasques Landim, que é uma pessoa amiga do senhor. E, como já foi colocado aqui pelo Dr. Vasques, eu sou filho da terra, tenho um carinho muito grande pelo Juazeiro. Estou aqui há mais ou menos uns 14 anos, desde que eu terminei meu curso e voltei para cá. E tenho uma certa experiência, tanto ambulatorial como hospitalar. E como o professor Vasques falou e comentou agora em relação ao diabetes, é uma enfermidade que a preocupação é o caráter epidêmico. E as comorbidades que a doença impõe
ao longo da vida do indivíduo, e é uma doença de valor não apenas individual, mas também do ponto de vista coletivo, porque é uma doença que muitas vezes leva à invalidez, leva à ausência do trabalho, a aposentadorias precoces. Então, e uma coisa interessante é que mais da metade das pessoas que são diabéticas não sabem que são diabéticas. Então, é muito comum profissionais como o Dr. Vasques, na avaliação oftalmológica, se deparar com uma pessoa que chega com distúrbio visual e, ao constatar que tem uma turvação visual, faz uma avaliação glicêmica, a glicemia está alta e até então essa pessoa não sabia que era diabética. Então, é uma doença que preocupa a todos, mesmo aqueles que não são diabéticos, mas que têm pessoas na família e, por conta disso, apresentam um risco considerável de vir a desenvolver diabetes no futuro, principalmente diabetes tipo 2, que é uma doença que a gente sabe que é muito mais prevalente e acomete pessoas acima de 45 anos de idade. Então, a importância desse tema aqui é extremamente relevante por conta das comorbidades e até mesmo do ponto de vista da limitação do indivíduo. E limitação também de vida, porque a gente sabe que os diabéticos morrem mais cedo e geralmente tem quadros de mortalidade mais avançada por doença cardiovascular, principalmente morte súbita e morte por doença coronariana de maneira mais avançada e mais precoce. Então é sempre bom a gente ter a oportunidade de comentar esse tema. Obrigado. Ô, Dr. Walter, certamente que o nosso telespectador a nos assistir, ele pode estar fazendo uma interrogação, um questionamento que poderia fazer, certamente vai chegar para nós outros aqui. Eu queria ver e saber se eu sou diabético, porque às vezes a pessoa, como você se referiu aí, tem a diabetes e não sabe que tem, até porque às vezes a sintomatologia, ou seja, os sintomas não são muito chamativos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre os sintomas e o que o paciente, a pessoa, o cidadão, a cidadã deve fazer para detectar precocemente essa enfermidade que traz transtornos gravíssimos para as pessoas. É verdade, Dr. Vasques. O diabetes é uma doença que ela pode ter múltiplas manifestações distintas, desde aquela criança ou adolescente que se manifesta com uma forma mais severa, que é o diabetes tipo 1, que é menos comum, mas se torna mais grave, porque a deficiência de insulina é total. E diabetes é uma doença cuja causa é a deficiência de insulina, seja parcial, no caso do diabetes tipo 2, ou total, no caso do diabetes tipo 1. O interessante é que no diabetes tipo 2, que é o mais comum, acomete indivíduos acima de 45 anos de idade, geralmente é uma doença ominosa. Então é uma doença que ela se manifesta ao longo de meses, ao contrário do diabetes tipo 1, que geralmente é em torno de dias a semanas. Então, perca de peso, o aumento da frequência com que a pessoa se acorda à noite para ir ao banheiro, para urinar, turvação visual, cãibras, fraqueza muscular, aumento do apetite, muitas vezes uma perda de peso inexplicável, associada com o aumento do apetite. Então isso é uma coisa que chama muita atenção. Entre outros achados, disfunção sexual, labilidade, fraqueza, dinamia e eventualmente algumas manifestações mais abruptas, principalmente quando o indivíduo vai submeter a um quadro de uma cirurgia ou está sendo vítima de algum surto infeccioso, e muitas vezes o indivíduo nessa situação ele abre um quadro também de emergência por uma cetose ou então um estado comatoso. Mas o mais habitual é a doença manifestar-se de maneira extremamente insidiosa, seja com perca de peso, com aumento da frequência urinária à noite, turvação visual, fraqueza, cãibra nas pernas. Esses são os achados mais comuns. Um pouquinho de sede, acordando à noite para beber água e para urinar. O que chama muita atenção é isso, acordar à noite para urinar. Por mais que a gente beba água durante o dia, a gente geralmente não se acorda, mas as pessoas que começam a se acordar à noite para urinar, esse é o achado que é mais interessante e é o que alerta primeiramente para o diabetes. O Dr. Walter, é interessante também, que pelo menos no imaginário da maioria das pessoas, achar que a diabetes é uma doença da idade mais avançada. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador se é assim, se é correto imaginar que só as pessoas de mais idade podem ter diabetes ou se em outras faixas etárias também a diabetes pode se instalar nas pessoas. É muito bem colocado, Dr. Vasques. O diabetes, na realidade, hoje em dia, a gente observa que o diabetes tipo 2, existem já evidências na literatura dele ser evidenciado em pessoas mais jovens, abaixo dos 45 anos.
Então a gente sabe que a prevalência maior de diabetes tipo 2 é acima dos 45, mas não é incomum hoje em dia a gente já encontrar indivíduos com a faixa etária mais jovem, 15, 20, 22 anos, apresentando múltiplos fatores para o desenvolvimento da doença. Então, pessoas com obesidade mais significativa. E outra coisa que deve ser chamada a atenção é pessoas que têm um quadro de glicemia de jejum alterada e têm um excesso de peso, principalmente a nível de gordura abdominal. Então, essas pessoas abaixo de 45 anos, que já têm uma glicemia de jejum alterada, tem 2 ou mais pessoas na família com história de diabetes, tem história de hipertensão arterial, história de ter tido diabetes gestacional, ou então ter tido um parto com uma criança muito grande, essas pessoas são de alto risco para desenvolver diabetes. Eu gostaria de ir já um pouco mais profundo com relação à prevenção. Que tipo de prevenção as pessoas podem fazer com relação ao diabetes? Bem, professor Luiz Carlos, o mais importante em relação hoje em dia ao diabetes, no diabetes tipo 2, no caso que é o que a gente está comentando, que é o mais prevalente ou que representa a maior importância do ponto de vista de saúde pública, é a questão do peso. Então, evitar o sedentarismo, manter um peso sempre o mais próximo possível do normal, evitar a gordura abdominal, essa gordura visceral, que é o que precipita maior chance de resistência à insulina e, com isso, maior chance de diabetes. Então, quais são as orientações que a gente deve dar em relação a quem tem fatores de risco associados ao diabetes? Procurar manter uma alimentação regular, rica em fibras, sem açúcar ou sem carboidrato refinado, dá preferência mais a carboidratos que sejam integrais, porque a absorção do açúcar é menor. Procurar fazer pelo menos uma rotina de atividade física diária que seja em torno de 150 minutos por semana. Procurar ingerir pouco sódio, manter os níveis pressóricos, a pressão arterial mais controlada possível, porque a gente sabe também que é um fator de risco a hipertensão arterial. E a outra coisa que é importante é manter sempre um controle. Esse controle, para quem tem fator de risco na familiar ou quem tem uma glicemia de jejum previamente alterada, ele tem que ser um pouco mais encurtado. Então, pelo menos a cada 3 ou 6 meses, fazer a avaliação ambulatorial. Procurar um médico, fazer uma glicemia, procurar fazer um acompanhamento. Do ponto de vista prático, se já tem um sobrepeso, perder esse peso. Se é obeso, procurar voltar a ter um peso mais saudável, ter uma rotina alimentar também mais saudável e procurar fazer atividade física diariamente, pelo menos em torno de 150 minutos por semana. Seria o ideal. Doutor Walter, um dos sintomas da diabetes é, às vezes, a perda de peso. Mas, contrastando com isso também, tem outros que ganham peso. A que se deve um perdeu peso e está caracterizando, porque perdeu peso pela diabetes, e o outro ganhou peso e também está caracterizando a diabetes. Não acontece assim? Acontece, professor. E é muito bem lembrado essa sua observação, porque muitas vezes o diabetes, quando ele tem uma evolução com rápida perca ponderal, com rápida perca de peso, é porque muitas vezes a doença se estabelece de maneira mais rápida e a deficiência de insulina tende a ser maior. Então, não é incomum a gente se deparar com pessoas que são diabéticas tipo 2 e com um período curto, abaixo de um ano, 6 meses, já passar a fazer uso de insulina. Essas pessoas têm um diabetes, no caso, de evolução mais severa, ou seja, precisam muitas vezes fazer uso de insulina logo de início. Então, o que diferencia muitas vezes a perca ou não de peso é a quantidade de células beta que existem no pâncreas. Se o diabetes tipo 2 é um diabetes que tem uma perca leve a moderada, e só com a resistência, então muitas vezes é uma doença que cursa até com a perca de peso discreta ou sem perca de peso. Mas se há uma destruição mais rápida, principalmente naqueles indivíduos, vamos dar um exemplo, um indivíduo que já tem um pré-diabetes e tem uma ingesta alcoólica mais importante, então já é um fator de risco do ponto de vista de toxicidade pancreática. Então muitas vezes esse indivíduo tem uma chance maior de evoluir para um diabetes mais severo, já com a necessidade de fazer uso de insulina. Então, muitas vezes, depende da quantidade de células beta produtoras de insulina. Se essas células são perdidas de maneira mais rápida, então a tendência é que haja uma perca de peso. E, nesse caso, o indivíduo cursa dessa maneira clássica, como o senhor bem mencionou. Perca ponderal, perca de peso associada com aumento significativo do apetite. Você explicou aí com relação à medicação, já falou um pouquinho de insulina. Alguém pode lá querer lhe perguntar, e eu vou fazer essa pergunta pelo nosso telespectador, se ele ainda não teve essa curiosidade. Ele pode ser um diabético, toma um comprimidinho daquele, está mantendo
normal, o seu nível de glicose, e tem outro que tem que tomar insulina. Por quê, doutor? Explique para o nosso telespectador. Então vamos lá. O diabetes tipo 2, na fase inicial, quando existe uma responsividade das células beta à medicação oral, essa medicação oral ela tem duas finalidades. Quais seriam elas? Ou aumentar a produção de nas células beta de insulina, ou então melhorar a atuação dessa insulina, que ela é defeituosa, ou ela não atua de maneira adequada, principalmente na musculatura e no fígado. Então, essa medicação, o intuito dela é aumentar a sensibilidade à ação da insulina, enquanto que as outras medicações, elas têm a finalidade de atuar aumentando a produção da insulina. A gente sabe que hoje em dia também existe um terceiro grupo de drogas mais moderno, que está associado principalmente aos hormônios intestinais, e é um outro mecanismo de ação. Elas inibem, no caso, principalmente a destruição das células beta por interferir na liberação de glucagon das células alfa. Em resumo, a gente tem 3 mecanismos que atuam nessas medicações. Ou elas aumentam a produção de insulina, ou elas melhoram a ação da insulina, ou então elas protegem as células beta. Quando há uma deficiência mais importante na produção de insulina, ou seja, a pessoa já vai fazendo uso dessa medicação há muito tempo, geralmente em torno de 10 a 15 anos, em doses elevadas, e as glicemias persistem elevadas, então nesse caso, há indicação de fazer isso início da insulina. Né? Uma coisa interessante é que o que se recomenda do ponto de vista de acompanhamento, tanto pela ADA, Associação Diabética Norte-Americana, e como também pelo ACE, é que todo indivíduo que ele curse com níveis elevados de hemoglobina, que no caso é um marcador de glicotoxicidade, então, quanto maior for esse marcador ao longo do tempo, e menor for o controle com a terapia combinada, mais rápido deve ser a adição da insulina. Então, muitas vezes a gente cursa com o indivíduo que já tem uma glicemia de jejum acima de 300, fazendo terapia combinada, e após 2 a 3 meses a glicada ainda continua muito elevada. Então, nesse caso, há necessidade de fazer início de insulinoterapia. Nem que seja uma dose noturna, uma dose beta-time, uma dose pequena. Doutor Walter, há algum tempo nós vimos uma reportagem numa revista especializada que mostrava um aparelhozinho que foi criado que a pessoa usava preso ao cinto, né, que liberava a insulina à medida que o paciente precisasse. Mas até hoje, nós só vimos uma pessoa usando esse equipamento. Isso é porque não funcionou, ou porque é caso raro, é porque é muito caro? É justamente a terceira opção, professor Luiz Carlos, é o custo que é muito elevado. Então, é muito elevado, é muito elevado. Esse aparelho, que é a bomba de insulina, sim, eu creio que aqui no Cariri talvez só tenhamos 2 ou 3 pessoas que fazem uso. E talvez no Brasil todo temos um grande profissional em Fortaleza, que é conhecido até internacionalmente, o Dr. Miguel Issa, e talvez seja ou a primeira ou a segunda pessoa que tem mais experiência com bomba de insulina a nível nacional. E a dificuldade da bomba de insulina é justamente a questão do custo, porque o custo inicial hoje em dia, estimado, da mais barata, é em torno de 18 a 20 mil reais, e a manutenção mensal é em torno de 1.800 a 2.200 reais. Então é muito caro. Então muitas vezes se torna muito proibitivo do ponto de vista prático a gente fazer uso desse tipo de terapia. O que se sabe hoje em dia é que existe a terapia, para quem vai fazer uso de insulina, com os análogos, que são insulinas mais modernas, que elas são tão eficazes e até mais confortáveis quando feitas de maneira adequada, com o uso de canetas com agulhas ultrafine, ultrafina. Então a gente sabe que o conforto hoje em dia está muito melhor do que já foi há um tempo atrás. Porque uma preocupação inicialmente em relação à questão da insulinoterapia, principalmente a insulinoterapia intensiva, que são múltiplas picadas ao dia, é principalmente em relação ao conforto. E existe até já aproveitando a oportunidade, existe até um certo folclore em que se associa o uso da insulina com a piora daquele quadro que o paciente já tenha. Eu comecei a fazer a insulina, comecei a piorar. Na realidade, o que acontece é justamente o contrário. As pessoas começam a fazer insulina, geralmente as pessoas já têm um quadro mais avançado da doença. Então, muitas vezes, não é a insulina que faz com que o indivíduo piore, mas ela está atrasada, ela está entrando já com uma margem de atraso grande. Doutor Walter, a insulina de depósito, inclusive, parece que faz subcutânea um kitzinho da insulina e ela fica liberando. É esse mesmo componente que o professor Luiz Carlos falou, ou outra espécie de... Não, essa insulina subcutânea é feita com caneta ou com agulha, ou com no caso a seringa, né?
a gente já disponibiliza aqui no município, já tem os análogos de ação ultra-rápida, e a indicação principalmente, doutor Vasquez, é naquelas pessoas que têm hipoglicemia frequente. Porque essas insulinas mais novas, é importante lembrar que elas não são mais potentes que as insulinas mais velhas, mas elas são mais seguras. Ou seja, as pessoas têm hipoglicemias noturnas, têm hipoglicemias diárias, são pessoas geralmente idosas que já têm doença cardiovascular, doença cerebrovascular, e essas hipoglicemias podem precipitar ou angina, ou AVC. Então, nessas situações, é mandatório fazer o uso do análogo de ação ultra-rápida, uma análise de ação basal, mas sem pico, que seria as insulinas Lantus, Novorapid, Humalog, eu estou falando de todas para citar. Mas o interessante é que essas insulinas elas são cada vez mais fisiológicas e mais seguras. E talvez até o final desse ano, no começo do ano que vem, a gente vai ter uma nova insulina no mercado, que ela vai ter uma ação mais duradoura, talvez até 36 horas, 24, 36 horas. Ou seja, o indivíduo faria a insulina a cada 2 dias. Então há essa possibilidade ainda, né? Isso. E quem sabe no futuro vai surgir novas possibilidades, tem estudos pelo menos com insulina nasal. Insulina inalatória já teve uma insulina há um tempo atrás, que era o Exubera, mas por falta de segurança do ponto de vista de efeitos pulmonares, ela foi abandonada. Ela é até produzida pelo Lilly até uns 4 anos atrás, ela não é mais produzida. Mas quem sabe no futuro existam novos análogos e talvez a perspectiva melhor para o diabetes, a médio prazo, seja tratamento com células-tronco. Né? Existe uma perspectiva muito boa e promissora, talvez nos próximos 10 a 12 anos, e é importante lembrar que células-tronco é uma coisa que está iniciando muito, está engateando muito ainda hoje. Doutor Walter, uma curiosidade, o Ministério da Saúde já libera alguma medicação para esses pacientes, a exemplo do que faz com os hipertensos? Sim. Existe já, junto ao Ministério da Saúde, uma portaria que permite o acesso de pacientes diabéticos à medicação na atenção básica, na forma de hipoglicemiantes orais, no caso, as sulfonilureias, a metformina, que são as medicações que se usam mais habitualmente, e naqueles casos de pacientes que apresentam já uma falha a essas medicações orais, a insulinoterapia, os análogos de ação ultra-rápida ou de ação basal. E essas insulinas, elas já têm também uma portaria permitindo a liberação delas quando bem indicadas. Então é importante lembrar que essas medicações elas têm uma indicação precisa. Pacientes que apresentam hipoglicemia frequente na vigência da insulinoterapia habitual com NPH irregular. Mas já há assim um acesso muito mais fácil, não só do ponto de vista de saúde de atenção básica, na atenção primária, como também junto às farmácias populares que foram conveniadas com o governo federal. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, mas você, meu caro telespectador, fica aí na espera que nós vamos falar mais, debater mais sobre essa doença com o Dr. Walter, nosso convidado. Já já estaremos de volta. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasquez Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasquez Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499.
As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas, no Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, porque determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU. A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Mude de vida com o Cariri da Sorte Cap. Com apenas R$3 neste domingo, no primeiro sorteio, R$3.000. Segundo sorteio, uma Yamaha Krypton 0 km. Terceiro sorteio, uma Honda Fan 150 0 km. E no quarto sorteio, uma Saveiro 0 km. Isso mesmo, uma picape Saveiro 0 km. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Eletro Cariri, o jeito inteligente de comprar. Realize seus sonhos com prestações que cabem no seu bolso. Carros, motos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para você. Quem é premiado não paga mais nada. Dê chance à sua sorte, faça parte você também. Eletro Cariri, o jeito inteligente de comprar. Rua São Paulo, número 1292, Centro Juazeiro do Norte. Fone 3085-1459. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas, no Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, porque determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU. A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. BV Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. TV Verde Vale, Canal 13.
Ok, amigos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Nosso convidado de hoje está falando sobre diabetes, é o Dr. Walter Carvalho. E nós já temos aqui uma comunicação do amigo Edilberto Sobreira, que, para surpresa nossa, se diz diabético. E no telefonema ele informa: tenho diabetes e realizei um exame de plaquetas e estavam baixas. Quero saber, doutor, se tem algum problema ou alguma relação. Não, relação com plaqueta baixa, não. O que pode preocupar quem é diabético é justamente o contrário. Se tiver plaqueta alta, plaquetose, porque diabético tipo 2 já tem fator de risco para ter doença coronariana. E se você tem plaqueta muito alta, a plaqueta também é um fator de risco para trombose. Então, o contrário não tem também correlação, mas existe, é como se fosse um fator aditivo para a doença coronariana. Mas com relação com plaqueta baixa e diabetes, não. Agora, o Marcos Antônio, do bairro Limoeiro, a preocupação dele é saber se o diabetes é hereditário, uma doença hereditária, porque, no caso dele, sabe que a família tem e se ele pode evitar. Sim, existe uma correlação e até interessante. Hoje em dia já se sabe, do ponto de vista epidêmico, do ponto de vista genético, quem tem história na família, por parte família materna, tem mais chance de ter diabetes tipo 2. Na família paterna, se for pai principalmente, tem mais chance de ter diabetes tipo 1, a prole. É interessante isso aí. Mas a chance é principalmente quando envolve parentesco de primeiro grau. Quem seria esse, então? Pai, mãe, irmão, irmã. Então, pessoas muito próximas. A chance é na ordem de 20% a 30%. E acima de 45 anos, com outro fator de risco associado, principalmente a obesidade, já aumenta para 50%. Então, o que é que se recomenda? Aquelas orientações que eu comentei há pouco no início. Então, procurar manter um peso mais próximo do normal, evitar sedentarismo e ter uma alimentação mais saudável possível. Muito bem. O nosso Cícero Fernandes, doutor Vasques, lá do Franciscano, ele quer saber se diabetes tem cura ou só controle. Boa pergunta, né, doutor? Eu quero, inclusive, acrescentar aí, é muito comum, eu estava conversando aqui antes, os pacientes, na minha especialidade, na oftalmologia, tem uma correlação muito grande da especialidade com a questão da diabetes, até porque tem uma complicação severa da diabetes, que é a retinopatia diabética. E nós encontramos muito na nossa clínica diária pacientes que chegam, e você, ao pesquisar na amnese, na história, na pesquisa, pergunta: você tem alguém na família diabético, você é diabético? Ele diz: doutor, eu fui diabético. Eu fui diabético. Eu fiz o exame, a glicose estava alta, o doutor me passou um remédio, depois eu repeti o exame, estava normal, e eu deixei de tomar o remédio. Fala um pouquinho sobre isso, porque cai bem aqui na pergunta do Cícero também, né? É verdade. Muito comum. Então, isso é muito comum e é muito bem lembrado. Na realidade, toda doença crônica, como é o caso da hipertensão arterial, como é o caso do diabetes, como é o caso da hiperuricemia, todas essas doenças elas têm controle, elas não têm cura. Porque a gente sabe que a falha primária, ela não deixa de existir a partir do momento que você toma a medicação. Qual é a falha primária do diabético? Deficiência de produção de insulina. Insulina é uma coisa que todo mundo precisa. Então, quem não é diabético produz insulina. Quem é diabético produz insulina ou em pequena qualidade, ou em má qualidade, ou então não produz. E a partir do momento que não produza, começa a precisar fazer uso da insulina por via subcutânea. Então, significa dizer que ela tem controle. Controle, né? Exato. E ela sem controle, aí vem as complicações. Né? Grave, né, doutor? Uma doença grave. Como diria um amigo meu, um paciente meu, é uma corrida ladeira abaixo. Então, aí a gente vai ter as complicações, como o senhor muito bem já colocou, as complicações microvasculares, a retinopatia, acometimento da visão. A gente sabe que a principal causa de perca de visão em adultos, de amputação não traumática, de insuficiência renal, que vai precisar fazer uso de terapia dialítica, hemodiálise. Então, tudo isso, se a gente for ver, são múltiplos fatores de risco, múltiplos motivos, quer dizer, que levam a gente a reforçar a necessidade do controle da glicemia. E não é só o controle da glicemia, é o controle da glicemia, o controle lipídico, o controle pressórico. Na realidade, são múltiplos fatores que têm que estar sempre bem avaliados e muito bem monitorizados. Quanto à questão da cura do diabetes, a gente está muito distante ainda da cura.
se especula em relação às células-tronco, mas a gente está engateando, como eu tinha mencionado há pouco. Existem 2 ou 3 centros de pesquisa, talvez o mais importante esteja em Ribeirão Preto, aqui no Brasil. E hoje em dia existe uma questão ética, porque a célula-tronco, que aparentemente tem maior potencial terapêutico para várias doenças, entre as doenças oculares, doenças cardíacas e inclusive o diabetes também, são as células-tronco embrionárias. Essas têm o maior potencial de maior pluripotencial de diferenciação. Só que do ponto de vista ético, bioético, é uma coisa que é muito contundente. Então a gente não sabe até que ponto a gente pode utilizar essas células para estudo científico. Talvez no futuro as células-tronco, que sejam células-tronco desdiferenciadas, células-troncos que são cultivadas de maneira reversa e são utilizadas, no caso, células-tronco habitualmente da pele, ou até as células-tronco cordonais, que têm o potencial de diferenciação intermediário entre as células-tronco medulares e as células-tronco embrionárias. Mas cura, por enquanto, a gente não pode aventar essa possibilidade. Agora, uma coisa interessante em relação ao pré-diabético. Aí sim a gente pode chamar a atenção. Quem é pré-diabético? Ou seja, aquele que tem uma glicemia de jejum limítrofe. Em jejum de 100, 99, vamos dizer, o normal da glicemia, de 70 a 99, mas está entre 100 e 125. E essa glicemia ela se mantém nesse patamar. Eu posso evitar desenvolver diabetes? Aí sim. Existe um estudo interessante, foi publicado há mais ou menos uns 3 anos atrás, e que ele colocou que mudança de estilo de vida, até comparado com a medicação que a gente usa muito no dia a dia, que é a metformina, para ver qual dos dois tem o melhor resultado em termos de eficácia. Ou mudar o estilo de vida ou fazer uso da metformina. E constatou-se, quando comparado com o placebo, que 58% estava associado com mudança de estilo de vida, de redução para a evolução para o diabetes. E 31% com a metformina. A metformina ainda ajuda a diminuir o risco de diabetes. Mas o efeito mais significativo é a mudança do estilo de vida. Então esse estudo é já bem conhecido dos colegas, é o chamado DPP, Diabetes Prevention Program. Então esse estudo, na realidade, ele evidenciou que, comparado ao placebo e à metformina, mudança de estilo de vida ainda foi muito mais eficaz. Ou seja, atividade física, alimentação adequada e perca de peso. Isso aí. Muito bem. A dona Edivânia, lá do bairro Salesianos, doutor Walter, faz uma pergunta que é, em parte, uma consulta. Porque ela diz que administra insulina na mãe, mas ultimamente está sangrando e ela sente um formigamento nas pernas. Isso carece de uma consulta, evidentemente, não? Mas a gente pode dar algumas orientações. Quanto à questão da aplicação da insulina, eu recomendo sempre, se a pessoa tiver acesso a uma atenção básica de saúde na forma de uma unidade, um posto, conversar sempre com a enfermeira, com o auxiliar de enfermagem. Hoje aqui na região a gente tem pessoas capacitadas e preparadas para isso. Então, orientar como é que deve ser feita a aplicação da insulina. Uma coisa que eu chamo a atenção é sempre aplicar da maneira adequada. Se por acaso está tendo algum tipo de sangramento no local da aplicação, então conversar com a profissional do posto de saúde para trocar a agulha, ou então, se a pessoa disponibilizar junto à farmácia, for comprar uma seringa com agulha para insulina que seja ultrafine, de 0,5, 0,6. Então, essas agulhas que são utilizadas habitualmente para criança. Então, procurar agulha ultrafina, seringa com agulha ultrafina na farmácia, caso a unidade de saúde não disponibilize. A outra dica também é sempre evitar aplicar em locais que sejam muito vascularizados. Nas pernas existe vascularização em pessoas idosas, que é neovascularização, então, principalmente superficial, varizes, essas pequenas veias, então a chance de sangramento aumenta. Então, aplicar preferivelmente no abdômen e colocar um pouco de gelo antes e após a aplicação e evitar a região periumbilical. São pequenas dicas, mas que ajudam a evitar esse tipo de contratempo. E até o gelo também tem um efeito anestésico. Então pode ter um pouquinho de gelo antes e após a aplicação e utilizar sempre uma seringa com agulha ultrafina. Caso você não tenha no posto de saúde, procurar na farmácia. Olha aí, dona Dilvânia, nós esperamos que a senhora tenha prestado bem atenção às recomendações do Dr. Walter neste tratamento, nos cuidados com a sua mãe. O Edson, lá de Crato, diz que o sistema de saúde disponibiliza a bomba, quer saber, ele não diz que disponibiliza, quer saber se o sistema de saúde disponibiliza a bomba de insulina.
Edson, disponibiliza, mas com muita dificuldade, né? Hoje em dia a gente sabe que só existe um serviço de referência que disponibiliza a bomba de insulina pelo SUS, que é em Fortaleza, e é feita uma triagem. Essa triagem, o responsável é aquele médico que eu tinha comentado há pouco, o Tom Miguel Issa, e existe uma série de prerrogativas para que a pessoa possa disponibilizar essa medicação. Se você me perguntar, existe algum problema com a bomba de insulina? Eu vou dizer a você, existe. Se ela não for bem administrada do ponto de vista de infusão, não tiver o controle adequado, porque ela fica liberando a todo momento uma dose pequena, mas fica liberando a insulina por via capilar, via transdérmica, existe uma chance maior de ter hipoglicemia se não for feito o ajuste adequado e principalmente um ganho de peso. Então é muito comum pessoas que fazem uso de bomba de insulina ganharem muito peso. Então seria pelo menos esses dois contratempos. E qual seria a indicação de fazer bomba de insulina? Quando você não tem um controle adequado, mesmo fazendo uso de análogo de ação ultra rápida, que seriam essas insulinas mais novas que eu acabei comentando há pouco tempo. Mas é uma coisa que a gente deixa sempre em última possibilidade e a dificuldade de acesso é muito grande. A gente só tem um serviço, esse serviço no caso é em Fortaleza, e praticamente só existe um especialista que tem uma demanda e um volume muito grande aqui no estado do Ceará, que é o Dr. Miguel. Então, infelizmente, eu não coloco essa opção como opção viável e prática no nosso dia a dia. Doutor Walter, vamos agora aqui para umas coisas bem chão, povão mesmo, e alguns mitos que tem com relação a diabetes. Por exemplo, tem muita gente que diz, doutor, eu gosto muito de doce, como muito doce, será que eu sou diabético? Tem essas perguntas, e você vai responder. Tem alguma coisa a ver? Tem. Existe uma correlação com a ingesta de doce e com o aumento da chance de evoluir para diabetes, né? É tanto que uma das primeiras recomendações que a gente dá para a gestante que está com diabetes estacional é orientação dietética. Muitas vezes, em torno de 75% das vezes, só a orientação dietética na fase inicial, ela consegue obter um controle glicêmico satisfatório sem que haja necessidade de fazer uso de insulinoterapia. E a recomendação inicial que a gente passa, a princípio, é evitar açúcar refinado. E açúcar refinado, no caso, carboidrato, todo e qualquer carboidrato refinado. Uma outra dúvida interessante, que muitas vezes é questionada, Dr. Vasquez, é a questão do açúcar mascavo. Açúcar mascavo, na realidade, ele é igual ao açúcar branco refinado. Qual a diferença do açúcar mascavo para o açúcar branco? O açúcar mascavo ele não é refinado e boa parte do metal pesado que tem nele, que é o ferro, ele não é retirado. Não é à toa que muitas vezes as mulheres, quando estão amamentando, as mães recomendam comer muita rapadura ou mel de engenho, porque tem muito ferro. Então, realmente previne a anemia. Mas, do ponto de vista calórico, é igual. Tanto o açúcar mascavo como o açúcar refinado, o valor calórico e o risco por diabetes é a mesma coisa. Ô, doutor, vamos simular aqui para o nosso telespectador um diabético que vem lhe pedir uma dietazinha básica para que ele se mantenha ali com aquela, além da medicação, com aquela dieta. O que ele realmente tem que abolir da sua alimentação e o que ele pode se alimentar. Pronto. Em linhas básicas, Dr. Vasquez, o que a gente poderia fazer? 4 coisas. Vamos lá. Primeiro, evitar açúcar, como a gente já tinha comentado. Segundo, dar preferência a alimentos que sejam mais in natura, alimentos que não sejam industrializados. Então, se vai comer alimento que seja mais in natura, dá preferência principalmente à comida tipo vegetais, frutas, verduras, folhas. Outra coisa, fracionar as refeições. Então, 3 refeições principais, 3 lanches intercalados. Fruta. Qual é a fruta preferível para o diabético? Isso é interessante. Todo diabético, na realidade, tem esse questionamento. Qual é a fruta que eu posso ingerir? Na realidade, ele pode ingerir qualquer uma. O que se recomenda é ingesta de 3 a 4 porções de frutas ao dia, preferivelmente fracionadas, e dá preferência também a frutas que têm uma maior quantidade de fibra. Então, uma dica simples, a melhor fruta para o diabético é a fruta que tem bagaço ou que tem casca, porque o açúcar ele vai ser mais lentamente absorvido. Então, vai comer uma fruta, quais são as frutas que preferivelmente eu deveria comer? Laranja, tangerina, no caso, ou mexerica, caju, a própria manga. Agora, comer preferivelmente ou com bagaço ou com a casca. E se for comer entre as refeições principais. E, eventualmente, como sobremesa, também utilizar uma fruta. Se for uma fruta que tem um índice glicêmico mais alto, que seja mais rapidamente absorvida
em açúcar, como é o caso da banana, que ela sobe muito rápido, então comer junto com o almoço, que é uma coisa que a gente, como sertanejo, a gente está habituado a fazer. Isso. A banana junto com feijão, arroz. Então são essas dicas que eu acho interessantes. Em relação a suco, evitar mais suco, ingerir mais fruta. Porque suco muitas vezes é fruta concentrada. E o açúcar também existe na fruta, que é a frutose. E a outra dica também é dar preferência a alimentos que têm quantidade menor de gordura. Então vai comer pelo menos um queijo. O queijo ricota é um queijo que pouca gente aprecia. Mas providencia aquele queijo coalho prensado, aquele queijo que é feito aqui no interior e que muitas vezes a gente utiliza e emprega para fazer churrasco. Um queijo, para você saber se tem muita gordura, você corta um pedacinho, põe na frigideira e observa. Se ele começar a derreter, ele tem muita gordura. Se ele assar e ficar durinho, é um queijo que tem pouca gordura. É uma dica simples e funciona, né? Então, procurar da preferência aos alimentos que sejam mais saudáveis, fracionar 3 refeições principais, 3 lanches intercalados. Relação à carne, a única carne vermelha que existe é carne de gado. Todas as outras são carnes brancas. Então, se for comer carne de gado, a carne de gado tem uma quantidade maior de fósforo e uma quantidade de gordura saturada. Então, comer principalmente 1 a 2 porções de carne de gado por semana e, ao longo da semana, comer mais carne branca, inclusive carne de porco. A carne de porco é saudável, né? E carne de bode, carne de criação também é saudável. Isso é um mito que a gente associa muitas vezes, carne de porco, carne de bode com carne de gado. São completamente diferentes. Né? A carne de porco ela é extremamente magra e a gordura ela fica extremamente limitada àquela capa abaixo do couro do porco. Então, na realidade, eu acho que são essas recomendações. E uma coisa interessante, se aquela pessoa diabética é um glutão, tem prazer em comer, 2 recomendações são importantes. Quais são? Comer devagar e no almoço e no jantar, que a gente geralmente gosta de jantar e almoçar aqui da mesma maneira, colocar muita folha. Então, são 2 dicas que ajudam quando você for comer ficar saciado rapidamente, porque a folha, na realidade, ela dá a sensação de saciedade. E uma dica em relação à folha, é uma coisa que a gente não tem hábito de comer muita salada aqui no interior. No sertão, de uma maneira geral, folha é uma coisa que a gente não come. Mas qual é a dica? A dica para comer uma salada e ficar gostosa é a mesma dica que a gente faz em relação à massa. Um molho. Faz um molho gostoso, pesquisa uma receita de um molho de fruta, um molho vermelho, e utiliza na salada de folha. E salada preferivelmente feita em casa. Então essas dicas eu acho que vão ajudar a boa parte. Interessante. Mas doutor, eu quero ainda com relação à alimentação, nós temos aí os lights e os diets, né? Inclusive refrigerante light, refrigerante diet. O que é que você fala para o diabético sobre isso aí? Porque tem muito questionamento, nos perguntam muito sobre isso, se eu posso e tal. O que é que você fala aí sobre isso? Refrigerante, de maneira geral, é bom cortar. Quando a gente fala em refrigerante diet, o refrigerante light, na realidade, eles não têm açúcar. O interessante em relação à Coca Zero e à Coca Light, a Coca Light ela tem um adoçante e a Zero tem 3 adoçantes. É por isso que ela é bem mais enjoada. E quase ninguém gosta, inclusive eu. Mas o que é interessante em relação ao refrigerante é que refrigerante, além dele ter açúcar, o normal, tanto o refrigerante normal como o refrigerante dietético, ele tem uma quantidade muito grande de sódio. Então, muitas vezes, se você for pegar uma latinha de Coca-Cola, ela equivale mais ou menos a umas 2 colheres de sopa de açúcar com uma colher de sal, uma colherzinha de sobremesa de sal. Então é praticamente o que tem na garrafa de Coca-Cola. O que eles fazem muitas vezes é colocar aditivos para mascarar um pouco o sabor de um e do outro e fazer com que pelo menos se torne mais agradável. Mas o problema do refrigerante, mesmo dietético, é que ele muitas vezes ele não tem açúcar, mas ele tem muito sódio. Então a gente está diante muitas vezes de uma pessoa que é diabética e hipertensa, não pode pelo menos ingerir muito sódio. Então toma refrigerante dietético, sobe a pressão. Aí se ele for diabético, hipertenso e nefropata, aí ingere Coca-Cola que tem muito fósforo. Aí também piora. Então, a doença do osso, né, que o diabético tem doença renal, também tem doença do osso. Então assim, é por isso que é importante evitar refrigerante, seja ele qual for, né, de uma maneira geral. Bom, nosso programa está chegando ao final e fica uma dica que você não pode esquecer, entre as muitas dadas pelo Dr. Walter. Se você é diabético, lembre-se que diabético não chupa laranja nem caju. Come essas frutas. Dr. Walter, muito obrigado pela vinda ao tribunal. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Para mim é um prazer estar próximo a 2 personalidades de tamanha credibilidade e valor para a nossa região. E eu agradeço a oportunidade de a gente discutir esse tema que é de importância
não só para aqui, mas para toda a humanidade, na realidade, porque verdade. Diabetes é uma doença de caráter epidêmico. As pessoas estão ficando mais obesas e estão ficando mais diabéticas. Então, alertar sempre a fazer esse acompanhamento, né, com o clínico, com o especialista, mas pelo menos uma vez ao ano, se tiver acima de 45 anos, dosar a glicemia de jejum e procurar pelo menos uma alimentação mais saudável. Muito obrigado a vocês. Isso. Boa noite, Vasco. Boa noite, vou agradecer aqui ao nosso amigo Walter. Eu sei que foi muito proveitoso, até porque isso faz parte da missão desse programa e dessa televisão, de servir, de ensinar, de educar. Isso aqui, essa sua vinda aqui, certamente foi de grande utilidade pública para alertar as pessoas a ter cuidado, a frequentar mais o médico, a procurar mais esses cuidados com alimentação saudável, atividade física, porque ela não tem cura, mas ela é controlada, e você controlando tem uma vida saudável, normal e uma longevidade também, certamente. Agradecer ao nosso telespectador e a você, Dr. Walter, nosso grande abraço. Meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Segunda-feira estaremos de volta, quando teremos a oportunidade de entrevistar nesse programa o radialista e jornalista Wilton Bezerra. Por hoje é só, um abraço, boa noite e um bom final de semana. Até lá. Boa noite.